A lesão de LCA. Quando operar, quando não operar e o erro que faz a maioria se lesionar. Romper o LCA não significa automaticamente operar amanhã, mas também não significa que dá para voltar a treinar como se nada tivesse acontecido. É a zona cinzenta que a maioria das pessoas não entende. O ligamento cruzado anterior é o principal estabilizador do joelho em movimentos como pivô, frenagem brusca, mudanças de direção. É exatamente por isso que ele é tão vulnerável em esportes como futebol, jiu-jitsu, basquete, corrida com obstáculos, handball. Pensa no seguinte: um atacante tentando mudar de direção para driblar o adversário, um jogador de basquete aterrissando após um rebote ou um atleta de handball freando para realizar um arremesso. O joelho recebe uma força de rotação que o LCA não consegue absorver sozinho. A ruptura acontece em fração de um segundo. E o sinal mais característico não é a dor, é o estalo. Um pop audível ou sentido dentro do joelho, seguido de inchaço intenso nas primeiras horas. Esse inchaço precoce e volumoso acontece porque a ruptura do LCA quase sempre causa sangramento dentro do joelho. Se o joelho inchou muito, rápido, depois de uma torção ou queda, isso precisa ser investigado com seriedade. Romper o LCA não significa automaticamente operar amanhã. Quando operar e quando não operar? Aqui é o ponto que mais gera confusão e o que mais precisa ser entendido. A cirurgia do LCA não é uma urgência e não é obrigatória para todo mundo. Alguns estudos e trabalhos comparando cirurgia precoce, tratamento não operatório e reabilitação estruturada mostram que a decisão não deve ser tomada automaticamente. Em muitos casos, a reabilitação estruturada pode ser o primeiro passo, com cirurgia reservada para quem mantém instabilidade ou tem uma demanda esportiva que justifique a reconstrução. Isso não quer dizer que a cirurgia é desnecessária, quer dizer que a indicação precisa ser feita com critério. A cirurgia tem indicação muito clara quando o atleta pratica esportes de pivô, mudança de direção, como futebol, basquete e artes marciais, ou modalidades com alta demanda, como salto, aterrissagens, levantamento de peso, como um crossfit competitivo. Quando há lesão associada de menisco ou outras estruturas do joelho, comprometendo a estabilidade, quando o joelho continua instável após a reabilitação adequada, ou o paciente muito jovem, que normalmente tem uma demanda funcional alta. O tratamento conservador pode ser uma opção real em alguns casos, bem específicos. Em raros casos de ruptura parcial, quando o paciente tem uma demanda funcional muito baixa e não há instabilidade funcional. O problema não é operar, o problema é decidir sem avaliar o momento real daquele joelho e sem conversar sobre o que aquela pessoa precisa fazer no seu dia a dia. Enxerto. Qual usar e o que muda na reabilitação? Quando a cirurgia é indicada, vem a próxima pergunta que poucos sabem fazer: qual enxerto usar? As principais opções são os tendões isquiotibiais, o tendão patelar e o tendão do quadríceps. Não existe um enxerto universalmente superior. Cada um tem características que impactam diretamente na reabilitação. O tendão patelar tem uma fixação óssea muito sólida. É o mais usado no mundo em atletas de alta demanda, mas pode causar dor na parte anterior do joelho no pós-operatório, o que é relevante para praticantes de esportes que ficam muito ajoelhado, agacha muito ou faz um treino muito intenso de quadríceps. Os isquiotibiais causam menos desconforto no pós-operatório imediato, mas a integração do enxerto ao osso demora um pouco mais, e isso impacta o tempo de progressão da carga na reabilitação. O tendão do quadríceps tem ganhado espaço na literatura como uma opção que equilibra resistência mecânica e menor dor anterior. Então, não existe um enxerto melhor para todo mundo, existe um enxerto mais adequado para o esporte, para a sua musculatura, o seu histórico e sua meta de retorno. Essa conversa precisa acontecer com o cirurgião antes de você entrar no bloco cirúrgico. Você sabia que o enxerto da cirurgia de LCA influencia diretamente na sua reabilitação? O que ninguém te conta sobre o retorno? Eu sei que para quem treina, ouvir romper o LCA parece uma sentença. A primeira pergunta geralmente não é vai doer, é quando eu vou voltar? E é justamente por isso que esse próximo ponto precisa ser dito com clareza. O maior fator de risco para a re-ruptura após uma cirurgia de LCA não é a técnica cirúrgica, é o retorno precoce. Uma revista sistemática publicada no Journal Orthopedic and Sport Physical Therapy em 2024 mostrou que atletas que voltam ao esporte antes de 9 meses têm risco significativamente maior de sofrer uma nova lesão, seja no mesmo joelho ou no contralateral.
Agora, por quê? Porque o enxerto passa por um processo de remodelação. Ele ainda está se transformando para funcionar como um ligamento de verdade. Aquele tendão usado como enxerto vai passar por uma transformação para funcionar como um ligamento de verdade. Por fora, o joelho parece bom, mas por dentro, aquele tecido está passando por um amadurecimento. E esse processo não pode ser acelerado só com um treino intenso. Mas não é só tempo, é critério funcional. Uma meta-análise de 2024 identificou que os principais preditores de relesão são simetria de força do quadríceps abaixo de 90% em relação ao lado saudável, ausência de testes funcionais de retorno antes da liberação e o que muita gente espera, fatores psicológicos como medo de relesionar no mesmo gesto. Isso quer dizer, não é o tempo que libera você, é o seu corpo mostrando que está pronto, em força, controle e confiança. Voltar rápido é bom, voltar seguro é melhor. O maior fator de risco de uma relesão depois da cirurgia de LCA não é a técnica, é o retorno precoce. O LCA é uma das lesões mais estudadas na ortopedia esportiva e ainda assim é onde a gente vê mais erro de conduta. Cirurgia sem critério, retorno sem teste funcional, reabilitação abandonada antes da hora. Seu corpo dá sinais antes de relesionar. O problema é ignorar. Se você passou por uma lesão de LCA ou suspeita que está, não aceite uma conduta sem entender o raciocínio atrás dela. Você merece uma avaliação que olha para o seu movimento, não só para o seu exame. Se esse vídeo ajudou, compartilha com alguém que está passando por isso. E se você tem alguma dúvida sobre o caso, me chame aqui.